É claro que você já reparou que uma decoração com poucas cores pode ficar sem graça. O problema é que se jogar nas cores também pode ser arriscado. Calma! Nesse vídeo eu vou te mostrar como escolher as cores da sua decoração usando uma regrinha infalível, a regra do 60, 30, 10. Vamos falar de decoração para a vida real. Eu sou a Simone Collet, criadora do blog e estúdio de decoração Meu Estilo Decor. E hoje eu vou te mostrar um jeito descomplicado de escolher as cores da sua decoração. Se você já me segue aqui no canal ou lá no blog, você já deve ter me ouvido falar do meu mantra de decoração: cor, iluminação e textura. Se você não faz ideia do que eu estou falando, agora é a hora de você dar um like e começar a me seguir aqui e também de assistir o meu vídeo curtinho, são 7 minutos só, onde eu te explico como usar o meu mantra de decoração para deixar a sua casa sempre aconchegante. Bom, no vídeo de hoje eu vou detalhar como usar um dos elementos do meu mantra de decoração, que é aquele que gera mais dúvidas, que é cores. Eu vou te mostrar como escolher as cores da sua decoração usando a regra do 60, 30, 10, que é um jeito super descomplicado se você está querendo usar cores na sua decoração, mas não quer se arriscar. Funciona assim, você escolhe 3 cores para sua decoração. Uma cor para ser a sua cor de base, 60% da sua decoração. Uma cor para ser uma cor de contraste, 30% da sua decoração. E uma cor para ser cor de destaque, que vai ser usada em 10% da sua decoração. Ah, Simone, mas por que 3 cores e não 2, 4 ou 10 cores? Porque um ambiente com poucas cores pode ficar monótono, desinteressante, sem graça, com aquela cara que está faltando alguma coisa. Por outro lado, um esquema com muitas cores é muito mais difícil de gerenciar e pode ficar com um ambiente com uma cara assim de agitado, confuso, sabe? Ou você pode estar pensando assim: ah, mas só 3 cores vai ficar sem graça. Não, não vai ficar sem graça. Porque imagina que você escolheu, por exemplo, o azul, que é a sua cor preferida. Quantos tons de azul você conhece? Viu? Aí você escolhe 3 cores, mas e aí? Aí você vai usar uma cor como cor de base em 60% da sua decoração, que são as grandes superfícies, como paredes e pisos. Uma segunda cor para criar um contraste sobre essa cor de base, que você vai usar em móveis como sofá, poltronas, mesinhas e grandes objetos decorativos como o tapete e as cortinas. E finalmente uma terceira cor, que vai ser a sua cor de destaque, para criar aqueles pontos de cor na decoração, sabe? Essa cor você vai usar em acessórios decorativos menores, como as almofadas, os quadros, vasos. Então agora vamos ver alguns exemplos de como essa regra do 60, 30, 10 funciona na prática. O primeiro ambiente que eu quero mostrar para você é esse ambiente com um fundo totalmente neutro. Você pode perceber que 60% das superfícies do ambiente estão cobertas com uma tinta bem clarinha cinza, que é a cor de base, a cor de fundo para essa decoração. 30% que está aplicado no teto, nas cortinas, na roupa de cama, na cadeira, é um branco que ele faz um contraste sobre essa base cinza, um pouquinho mais escura. E finalmente 10% da decoração é a cor de destaque, que é esse amarelo bem vibrante que está usado em alguns elementos decorativos, como você pode ver em cima da escrivaninha, a manta, as fronhas da cama, para darem esses pontos de cor que a gente vê na decoração. Tem uma coisa super importante aqui que é o seguinte: a gente não pode esquecer que os objetos, os materiais, eles também têm cor. Sendo assim, você pode ver que a escrivaninha, a moldura do espelho, as cestas que estão no chão, eles são de fibra natural com essa coloração amarelada, um tom quente entre o amarelo e o laranja, que funciona, ele combinado com esse amarelo que está na manta, na colcha, na fronha, ele ajuda a reforçar esses pontos de destaque sem você precisar ficar repetindo aquele amarelão toda hora. Então, assim, aquilo que eu estava falando sobre as tonalidades, lembra lá no começo? Você não precisa
trabalhar uma única tonalidade de uma cor de destaque. Você pode usar os materiais para ajudarem a trazer essa tonalidade. E a madeira é muito boa para isso, porque a madeira ela pode ter uma tonalidade mais puxada para os tons quentes, que são os amarelos, os laranjas, os avermelhados, ou ela pode ter uma tonalidade mais puxada para os tons frios, que são os cinzas, os marrons. Então sempre pensa na hora de compor as cores da sua decoração, não deixa de levar em consideração a cor dos materiais. Bom, nesse outro exemplo aqui, a gente tem um contraste muito mais forte, né, entre as cores, porque o fundo ele é um branco muito brancão, é aquele branco neve, né, que a gente chama. Ele não é um branco sujo como o branco gelo da foto anterior. Ele é um branco muito que reflete muita luz, né, muito luminoso. E sobre ele se destaca essa poltrona nesse azul muito intenso, que com os pontos de cor vermelha cria uma decoração muito vibrante, que tem essa pegada náutica. Então, também uma coisa que a gente tem que levar em consideração é quando a gente está compondo, principalmente escolhendo a nossa cor de base e a nossa cor de contraste, é também ficar atento à questão do claro e do escuro. Você vê que aqui a poltrona, que tem esse azul um pouco mais escuro, ele contrasta sobre um fundo claro do branco. Se essa poltrona fosse um azul muito clarinho, a gente não teria um contraste tão forte. Não significa que um seja melhor ou pior, mas faz diferença no mood que você quer dar para o ambiente. Um ambiente que tem um contraste maior, ele é um ambiente que é enxergado pelo nosso cérebro como um ambiente mais animado, mais agitado. Um ambiente com um contraste mais leve, ele é sentido por nós como um ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais relaxante. Nesse outro ambiente aqui, o que a gente tem é uma cor de base super neutra. Vocês veem que também é um branco menos luminoso do que o que a gente acabou de ver, o da poltrona azul. Ele puxa um pouquinho para um tom mais creme, esse branco. E a cor de contraste, vocês estão vendo que ela não é uma cor propriamente dita, ela é aquilo que eu estava falando sobre a madeira. Então, quem está aqui trazendo essa cor de contraste dos 30% é o piso, é a madeira do piso e a madeira dessa cômoda, né, que está criando esse jogo de contraste com o fundo. Aqui você pode ver que a pessoa que criou esse ambiente optou por deixar a cama toda branca. Quer dizer, ela queria mesmo reforçar essa ideia de tranquilidade, de minimalismo. Se você mudar a cor da roupa de cama aqui, você já pode ter um quarto totalmente diferente, uma roupa de cama colorida, estampada, pode trazer um outro mood, uma outra vibração para esse espaço. E você percebe que o azul, ele aparece muito delicadamente em poucos pontos de cor. Ele está um pouquinho no tapete, um pouquinho nessa peseira que está sobre a cama, ele está no quadro que está sobre a cabeceira. Então, é uma composição de cores muito delicada, muito suave. Agora a gente vai ver uma composição de cor que é o oposto dessa. Ela não é suave, ela é uma composição de cor de alto contraste, aonde a cor de fundo é uma cor escura, que é uma coisa que a gente não usa muito aqui no Brasil, né? Agora a gente começa a ver um pouco mais, mas não é muito comum. Então aqui a opção foi por ter todas as paredes nesse tom profundo de verde e fazer com que os móveis e os objetos decorativos, como os quadros, se sobressaiam sobre esse fundo mais escuro. Então o sofá é cinza claro, né? O tapete é um cinza um pouquinho mais escuro. Porque se ele fosse também muito clarinho, ele ia meio que se confundir com o piso. E aqui, novamente, o piso, junto com a cor bege das poltronas, funcionando como uma cor de destaque, que aparece também na mesinha de centro, né? Então, aqui a gente encontra uma decoração de alto contraste que traz essa sensação de uma sala mais aconchegante, mais acolhedora por conta do tom escuro das paredes. Essa outra sala aqui é totalmente o oposto, porque a gente está trabalhando com tons clarinhos. Então, assim, também as paredes são pintadas, né? Só que numa tonalidade mais clarinha que esse rosa bem suave.
E todos os outros tons acompanham essa suavidade. Então a cor de contraste também é suave, a cor de destaque também é suave, é um verdinho bem desmaiado, né? Então você percebe que em relação ao ambiente anterior, a gente cria uma atmosfera muito mais feminina, né? E tranquila, relaxante, do que na outra que fica um pouco mais sóbria, mais elegante, mas também mais seriona, né? E finalmente os nossos exemplos do azul. Então eu quis colocar 2 exemplos de azul para mostrar para você como uma mesma cor ela pode trabalhar de maneiras diferentes de acordo com as cores que vão acompanhá-la na paleta. Então aqui o azul é a cor de contraste. Ela é responsável por 30% das superfícies. Por quê? Ela está nessa meia parede e está nos acessórios decorativos, no tapete. Então, assim, 30% do ambiente está o azul. A base é uma base neutra, cinza, branco gelo, né, bem clarinha. E alguns pontos desse bege meio rosado, que tá um pouco na coloração das almofadas e muito dessa poltrona nessa tonalidade de couro. Então, novamente aqui, o material trazendo a cor que vai compor a nossa paleta, né? Então, é o couro nessa tonalidade bege um pouco rosada, é que está fazendo os 10% da cor de contraste. Então, o que acontece aqui? A gente tem um clima, um mood bem contemporâneo, né? Nesse ambiente. Elegante, né? Tranquilo. E como é que fica quando a gente escolhe uma cor de contraste mais vibrante? A gente muda completamente a atmosfera da sala. Vocês percebem que aqui nessa atmosfera ela é muito mais jovial, ela é muito mais divertida, ela é mais descontraída do que a outra sala que era mais elegante, mais contemporânea, mais seriona, né? Então aqui, da mesma maneira, a cor de base é uma cor neutra que é um branco sujo, um off-white, né? Como era lá. Mas aqui, ao invés da gente ter a cor do couro, os materiais trazendo essa cor de destaque, os 10%, aqui é um amarelão que é o nosso 10%. E você não precisa usar a cor de destaque num monte de lugar na sua sala, né? Você vê que assim, ela aparece em 3 pontos. Se você conseguir usar a sua cor de destaque em 3 pontos na sua sala, você já criou uma unidade visual para essa sua paleta de cor. Então, eu espero que esses exemplos tenham ajudado a deixar mais claro como é que funciona essa regra do 60, 30, 10. Bacana, a gente viu como usar as cores na decoração e em que proporção. Mas muitas leitoras do blog têm a mesma dúvida, que é quais cores escolher? Como eu escolho essas cores para minha decoração? Bom, existem várias maneiras da gente se inspirar na hora de escolher as cores que vão compor a nossa paleta. Eu vou te mostrar algumas. Você pode partir da sua cor preferida. Então vamos supor que a sua cor preferida seja azul. Você pode combinar o azul com 2 tons neutros para criar aquele mood mais contemporâneo, mais clean na sua decoração. Ou pode optar por usar como uma cor de destaque uma cor mais vibrante, como um amarelo, por exemplo, para criar aqueles pontos de cor sobre o azul. Você também pode partir de uma musa inspiradora, que pode ser uma peça de roupa que você ama, pode ser uma obra de arte que você admira, pode ser até mesmo um elemento da natureza, como um animal ou uma paisagem. Outro jeito de escolher quais cores usar na sua decoração é partindo das coisas que você já tem, como uma peça de mobiliário, como um sofá, ou até de um tapete, onde você pode pinçar algumas cores do tapete para criar toda a sua paleta de cores. Então, resumindo, para não se complicar na hora de escolher as cores da sua decoração, você deve escolher 3 cores e aplicar a regrinha do 60, 30, 10. 60% uma cor de base, 30% uma cor de contraste e 10% uma cor de destaque. Quais cores você deve usar? Você pode partir da sua cor preferida, por exemplo. Então vamos supor que a sua cor preferida seja o azul. Você pode usar o azul como uma cor de contraste para 30% da sua decoração, combinar ela com uma cor de fundo neutra, que pode ser branco, cinza, bege, e usar uma cor mais vibrante para ser a cor de destaque, como a gente viu naquele exemplo do azul com o amarelo. Se você achou esse vídeo útil, eu quero te convidar
para se inscrever para receber os meus e-mails e não perder nenhuma dica, nenhum vídeo, nenhum tutorial, nenhum e-book, nada. Tudo 100% decoração vida real. Eu vou deixar o link para inscrição aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima!